Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração focada nos trechos do livro de Deuteronômio. Isso aí, Temos aqui uns textos que misturam, sabe? História, leis, instruções divinas para o povo de Israel exato. e num momento bem crucial, né? A preparação para entrar numa nova terra. Uhum, O objetivo aqui é a gente entender as ideias centrais, principalmente para quem está começando a conhecer esse material. Ok, vamos desempacotar isso. perfeito. É fundamental entender o contexto, né? Esses textos, eles são tipo uma recapitulação, um grande discurso do Moisés antes de entrar na Terra Prometida. Ah, entendi. Relembrando tudo. Isso. Ele relembra a jornada desde o Egito e, reforça as leis de Deus. Três temas se destacam muito, sabe? A aliança, que é esse pacto especial entre Deus e Israel. Certo? A obediência a essa aliança como, assim, a chave para tudo. Uhum. E as consequências, né? Diretas das ações do povo, para o bem ou para o mal. Faz sentido. Então, começando pela jornada e pela terra, os textos falam do deserto como um lugar perigoso, né? Sim, perigoso, mas... Mas também que teve cuidado divino ali. E falam de conquistas militares, né? Contra uns reis lá, Sion, Og. Exato. Sion de Esbom, Og de Bazã. São vitórias bem marcantes na narrativa. E tem uma imagem forte da conquista total das cidades, né? Cidades fortificadas. Como é que isso se liga com a promessa da terra? Olha, o que é fascinante aqui é que a narrativa não coloca a terra só como fruto do esforço deles, do esforço militar. Ah, não. Não, é explicitamente um presente de Deus. É o cumprimento de uma promessa ligada à aliança. Tem uma parte que diz claro, o Senhor vosso Deus é quem lutará por vós. Nossa, forte isso. Muito. Então, a conquista e até a divisão da terra depois, tudo isso é visto como parte desse plano maior de Deus, sabe? Para solidificar a identidade de Israel como povo escolhido e, claro, dependente dele para existir naquela terra. Entendi. E no centro disso tudo, você falou da aliança e da lei. A experiência lá no Monte Horebe, o Sinai, é descrita de um jeito muito intenso, né? Deus falando do meio do fogo. Exatamente. Uma teofania, uma manifestação divina muito poderosa. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque é nesse cenário que surgem os 10 mandamentos, né? A base da aliança, gravados em pedra e tudo. Isso mesmo. Os 10 mandamentos são o coração dessa aliança. E o texto reforça muito isso. E tem uma ordem clara. Lembrar e ensinar isso sempre. Para os filhos, para os netos, o que significa essa aliança nesse contexto específico? É só um contrato? É mais que um contrato, sabe? A aliança aqui é um pacto que define tudo. É quase como a constituição religiosa e nacional de Israel. Estabelece essa relação exclusiva entre Deus e o povo. Exclusiva, né? Muito. O texto até fala da singularidade disso, de Deus ter falado diretamente com eles. E as leis, começando pelos 10 mandamentos, não são só regras, são apresentadas como a própria sabedoria de Israel perante as outras nações. Ah, interessante isso. Sabedoria. O objetivo é duplo, guiar a relação com Deus, por isso a proibição tão forte da idolatria, né? Adorar só a Ele, e também estruturar a vida da comunidade, como viver juntos. Isso leva direto para outra ideia forte que você mencionou: bênçãos e maldições. Tem um capítulo inteiro sobre isso, né? Deuteronômio 28. É um contraste bem... Uau! Exato, é muito direto. A lógica é bem clara. Obedece-se à aliança, vem bênção. Prosperidade, segurança, fertilidade, vitória sobre inimigo. Tudo de bom, né? A Terra Prometida é descrita como um lugar incrível, fértil, bem diferente do deserto perigoso que eles atravessaram. Justamente. É o ideal, né? A recompensa pela fidelidade. E a desobediência, o que acontece. Aí vem as maldições. Isso. E são descritas de forma bem dura, bem concreta. Doenças, derrota na guerra, fome. Nossa. E o pior de tudo, o exílio. Perder a terra, ser espalhado entre as nações. É uma coisa muito forte. A mensagem é, olha, a posse da terra, o bem-estar de vocês, depende da fidelidade do grupo todo à aliança. É uma responsabilidade coletiva, então. Totalmente coletiva. Tem até um alerta para não esquecer de Deus quando tudo estiver bem, na prosperidade. Mas também tem uma esperança, sabe? Se o povo se arrepender, mesmo no exílio,
Deus pode restaurar. Mas a base é: o comportamento coletivo molda o destino da nação. E como essas ideias grandes, tipo aliança, bênção, maldição, se refletiam no dia a dia, na vida prática da comunidade? Aí a gente vê a dimensão ética da lei muito forte. Não é só sobre ritual, sabe? Tem leis que buscam justiça social bem concreta. Tipo, perdoar dívidas a cada 7 anos. Sério? A cada 7 anos? Sim, e um cuidado especial com os mais vulneráveis. Pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros. Tem várias leis sobre isso. E por que esse cuidado todo? Tinha uma justificativa? Tinha, e é muito interessante. A justificativa que aparece direto é: lembra que você foi escravo no Egito. A memória da própria vulnerabilidade deles no passado tinha que ser um motor para compaixão e para justiça no presente. Faz muito sentido. E além dessa proteção aos vulneráveis, que outros tipos de leis moldavam a comunidade? Tinha mais coisa? Ah, sim. Tinha um monte de coisa. Leis para garantir a ordem, a segurança básica, tipo devolver coisa perdida, construir um parapeito no telhado para ninguém cair. Nossa, até isso. Detalhado, né? Bem detalhado. E leis que definiam a identidade da comunidade. Quem podia participar do culto, por exemplo. Regras para a família, tipo casamento levirato para proteger a linhagem. Casamento levirato? O que é isso? É quando o homem morria sem deixar filhos, o irmão dele devia casar com a viúva para dar continuidade à família. E tem até regras para o futuro rei, limitando o poder dele, dizendo que ele tinha que ler e seguir a lei também. Uau! Ninguém estava acima da lei, então. Nem o rei. Exatamente essa é a ideia. Então, o que tudo isso significa? Resumindo essa nossa exploração, a gente vê a história de um povo sendo formado, né, em torno de uma aliança com Deus, recebendo leis que iam do culto até a ética social do dia a dia, e tudo ligado à fidelidade a esse pacto para poder ficar na terra e ter bem-estar. Exato. É uma visão muito integrada da vida. E talvez a reflexão final seja justamente sobre essa conexão que o texto faz, né? Essa ligação tão íntima entre a ética coletiva, o comportamento da comunidade toda e o destino da nação. Interessante. A ideia de que as ações da comunidade, a justiça que se pratica ou que se ignora, a fidelidade a Deus ou não, tem consequências diretas, palpáveis para todo mundo. Fica a questão, né? Como essa visão antiga de responsabilidade comunitária, de consequências divinas, dialoga com as nossas ideias de hoje sobre justiça, sociedade, destino. É uma boa pergunta para a gente pensar.